Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre um dos temas mais importantes para quem vai entrar na residência de ortopedia e traumatologia: fraturas da diáfise do fêmur. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito, que é uma fratura diafisária do fêmur. Nada mais é do que uma solução de continuidade na região central daquele osso, ou seja, a região diafisária. E essas fraturas, quando não tratadas de maneira adequadas, ela pode levar a uma morbidade grande para o paciente e às vezes até mortalidade. Então, a gente segue aqui com um mecanismo de trauma. Como é que ocorre essas fraturas da diáfise do fêmur? Primeiro, de modo geral, o paciente ele tem dois perfis. Primeiro perfil, paciente jovem que foi sujeito a um trauma de alta energia. E o segundo perfil é um paciente idoso, paciente que sofreu uma queda da própria altura, enfim, um trauma de baixa energia. Então, após a gente suspeitar desse diagnóstico de uma fratura da diáfise do fêmur, após o mecanismo de trauma, a gente tem que colher a história desse paciente. Como é que ocorreu essa lesão, em que localização esse paciente estava, se era um ambiente contaminado, que tempo foi do trauma até o atendimento inicial. Todas essas informações são fundamentais para que você possa formular esse perfil do paciente na sua cabeça. E além disso, é muito importante que a gente também, nesse momento, já avalie as comorbidades desse paciente, pois isso não vai mudar muito o diagnóstico da fratura da diafisária do fêmur. Porém, a gente tem que avaliar essas comorbidades, porque isso pode sim mudar a sua osteossíntese futura. Então, pacientes que têm uma história de câncer, por exemplo, a gente alerta, será que essa fratura não é uma fratura patológica de uma metástase, enfim. Ou, por exemplo, se esse paciente tem algum tipo de osteoponia, osteoporose prévia. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar previamente, já no atendimento inicial. Mas, independente do perfil desse paciente, é fundamental que na nossa avaliação inicial a gente siga o protocolo do ATLS, ou seja, a gente vai sim fazer o ABCDE do trauma, seguindo todo aquele protocolo de via aérea, respiração, circulação, estimar a perda volêmica, avaliar o status neurológico do paciente e expor toda a roupa do paciente. A exclusão de uma lesão potencialmente fatal, a gente direciona o nosso olhar para o membro em que o paciente está se queixando. No caso das fraturas da diáfise do fêmur, esses pacientes, na maioria das vezes, eles se queixam de muita dor, uma dor intensa localizada na coxa, e também pode vir associado a uma deformidade evidente. E nesse momento, então, a gente vai iniciar o exame físico ortopédico, né? E no exame físico ortopédico, primeira coisa que a gente vai fazer é uma inspeção visual, ou seja, a gente vai observar todo o membro em que o paciente está se queixando, para que a gente possa ver já se tem algum tipo de ferimento, se tem alguma abrasão, tanto na região medial anterior, que é mais comum de expor, ou até na região posterior também. Então, primeira coisa, inspeção visual de todo o membro. Segundo, a gente vai fazer a palpação. Como é que a gente vai fazer essa palpação? Primeiro, a gente palpa a região do quadril, ou seja, a articulação coxo-femoral. A gente sabe que em torno de 10% das fraturas diafisárias podem vir associado com fraturas do colo do fêmur. Isso muda totalmente o nosso raciocínio. Então, inspeção, segundo, palpação. Além de palpar a região do quadril, a gente tem por obrigação palpar e observar a articulação do joelho, observar se tem dor, se tem algum sinal de crepitação nessa região. E além disso, a gente também tem que fazer o exame vascular. Ou seja, a gente tem por obrigação palpar os pulsos arteriais distais à fratura. Então você vai lá, chega lá na região da artéria tibial anterior, artéria pediosa, artéria do dorso do pé, palpa e observa, compara com o lado contralateral, para você ver se tem alguma variação, se tem alguma diminuição de pulso nessa artéria que eu citei. Além disso, a gente palpa também a artéria tibial posterior, fazendo o exame comparativo com o lado contralateral. E em caso de alteração nesses exames, ou seja, você percebeu que o pulso está diminuído ou não tem pulso, a gente direciona já para um diagnóstico
de uma lesão arterial associada. Bom, e após o exame vascular, a gente tem também que fazer o exame neurológico, ou seja, a gente vai testar os ramos sensitivos e motores do nervo tibial e do nervo fibular. Então, após a gente fazer o exame neurológico do paciente e descartar algum tipo de lesão, a gente tem que avaliar o status hemodinâmico do paciente. A gente sabe que as fraturas diafisárias do fêmur, elas têm uma grande perda volêmica. E não necessariamente a gente precisa de exposição óssea em que esse volume se perdeu para o meio externo. Não. Apenas uma fratura isolada, fechada, da diáfise do fêmur é capaz de, sim, fazer com que esse paciente tenha uma perda volêmica importante. Quando a gente tem a fratura, esse sangue do hematoma fraturário, ele pode, sim, sair para os tecidos moles, fazendo, então, uma perda volêmica importante. E um dado que a gente tem que frisar é o seguinte: alguns autores sugerem que fraturas isoladas da diáfise do fêmur, mesmo com perda volêmica importante, não são capazes de fazer um choque hipotensivo nesses pacientes. Ou seja, se o paciente tem apenas uma fratura fechada, isolada da diáfise do fêmur e apresenta um choque hipotensivo, provavelmente esse choque não foi causado pela fratura do fêmur, e sim por alguma outra lesão. Então a gente tem que voltar lá, lembrar da TLS e excluir outra potencial causa de sangramento nesses pacientes. Bem, então quais são os exames que a gente solicita para avaliar essas fraturas diafisárias do fêmur? Primeiro, a gente solicita a radiografia da coxa, AP e perfil. Por quê? A maioria das vezes essas radiografias, essas incidências são suficientes para que a gente possa encontrar o diagnóstico da fratura da diáfise do fêmur. Mas é importante que, além de encontrar o diagnóstico, já com essa primeira radiografia, a gente consiga entender a morfologia da fratura, a gente avalia o grau de cominuição, caso presente. A gente pode avaliar também presença de ar nos tecidos moles, sugerindo então uma exposição óssea, que você pode até não saber previamente no seu exame inicial. E além disso, nessa radiografia, nessa incidência anterior-posterior e perfil, a gente tem que avaliar toda a extensão do fêmur. Então, no mesmo filme radiográfico, a gente tem que avaliar a região do fêmur distal, região trocantérica, região de colo e cabeça do fêmur. Então, além da radiografia inicial de coxa, AP e perfil, também é obrigatório solicitação de radiografias do quadril e do joelho, que, como eu falei anteriormente, as fraturas do colo do fêmur são associadas em quase 10% às fraturas da diáfise femoral. E isso muda drasticamente a nossa condução desses pacientes. E no caso que, por exemplo, a gente pediu uma radiografia de quadril do paciente e a gente observou que possivelmente tenha uma fratura do colo do fêmur, mas a gente não conseguiu diagnosticar bem, a gente pode pedir, nesses casos, uma tomografia para tirar as dúvidas desse paciente. E no joelho, também tem que ser observada a região do joelho na radiografia AP e perfil. Por quê? Fraturas do fêmur distal, fraturas de patela, fraturas de tíbia proximal podem estar associadas a esse quadro de fratura diafisária do fêmur. E como tudo em ortopedia, a gente tem classificação. Né? Classificação serve para que a gente possa, entre os médicos, enfim, entre os profissionais de saúde que tratam com fraturas, para que a gente possa conversar, ter comunicação. Ó, eu tenho uma fratura, classificação tal. Então, o cara que está lá, pode ser até em outro país, ele tenha o conhecimento de que tipo de fratura eu estou falando e que tipo de fratura a gente está conversando. Classificações também servem para documentação científica. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho científico que eu quero classificar em grupos, eu uso as classificações, entre outras utilidades. Mas, especificamente, na fratura da diáfise do fêmur, a gente tem duas classificações. A primeira é uma classificação mais utilizada, que é uma classificação da AO, OTA, certo? É uma classificação alfanumérica, em que a gente usa números e letras para poder descrever a fratura, sua morfologia, suas características, sua localização e o padrão de cominuição ou padrão do traço das fraturas. E na classificação AO, então, a gente já começa com basicamente o seguinte: o fêmur é o número 3. Então, toda vez que a gente for se referir a uma fratura do fêmur, a gente já inicia com 3.
E o segundo número que a gente utiliza é para correlacionar com a região, ou seja, 3 é fêmur. E o segundo número, região proximal do fêmur, 1. Região diafisária, 2. Região distal, 3. Então, como é uma fratura do fêmur, diafisária, eu já coloco 3, 2. O terceiro ponto da classificação AO é sobre a característica do traço de fratura. Então, a gente divide em 3. A, B ou C. E o tipo A são as fraturas ditas simples, ou seja, fraturas transversas, oblíquas, em espiral. E então, A são esses tipos de fraturas. As fraturas B são as chamadas fraturas em cunha, né? Em que a gente tem aquela formação de uma cunha. E as fraturas tipo C são as fraturas ditas cominutivas, né? As fraturas segmentares e que a gente tem. Então, só para recapitular: fratura do fêmur, 3. Diáfise, 2. E vamos agora destrinchar cada uma delas. Fratura do fêmur diafisária com um traço simples. No tipo A, a gente tem 3 tipos. E o primeiro tipo, a gente coloca como 1, que é aquela fratura espiral, certo? E o segundo tipo é a fratura tipo 2, que é chamada fraturas oblíquas, em que a gente tem uma angulação maior do que 30 graus. E o tipo 3 é a chamada fratura simples transversa, em que a angulação é menor do que 30 graus, certo? E nas fraturas tipo B, que são as fraturas em cunha, a gente tem, na nova classificação AO, 2 tipos, que é a B2 e a B3. Como é essa B2? Essa B2 nada mais é do que uma fratura em cunha, em que essa cunha ela está intacta. Então, a gente classifica como B2, cunha intacta. E a B3 seria uma cunha, só que com uma cunha fragmentada, uma cunha multifragmentada, tá certo? Multifragmentada. E vamos agora para o tipo C. A gente lembra que o tipo C são as fraturas ditas segmentares, né? E na nova classificação AO também, a tipo C são divididas em 2 tipos, que são fraturas tipo 2 e fraturas tipo 3. E no caso da fratura tipo 2, a gente tem um segmento, ou seja, a gente tem uma fratura e no centro dessa fratura a gente tem um segmento. E esse segmento, ele está intacto, ou seja, é um segmento intacto. E na fratura tipo C3 é que a gente tem uma fratura segmentar, né, um segmento central, em que esse segmento ele é cominuído, ou seja, é uma fratura tipo cominuída segmentar, tá bom? Essa classificação AO é fundamental que a gente saiba. E posteriormente a gente vai fazer alguns vídeos explicando de modo geral como é que a gente consegue descrever as fraturas a partir da classificação AO. Mas, além da famosa classificação AO, a gente também tem outra classificação, que é chamada classificação de Wingkist e Hansen, que ela avalia o grau de cominuição nas fraturas diafisárias do fêmur, né? Essa classificação que vai de 0 até 4, em que 0 seria aquela fratura que não tem cominuição, tipo 1 seria aquela fratura que a gente tem pequenos fragmentos, porém tem um contato cortical ali de mais de 75%. Tipo 2, a gente tem essa fratura fragmentada, né? A gente tem uma cominuição em que temos contato em mais ainda de 50%. E a tipo 4 é aquela fratura muito fragmentada que praticamente a gente não tem contato cortical. Tá bom, galera? Então, as classificações são algo que a gente tem que ter na cabeça, principalmente nesse caso, a classificação AO, ok?